Oi, gente, prosseguindo então com a segunda parte do vídeo. A autora e o autor vão colocar aí como objetivos do texto falar sobre o ensino nas profissões da área da saúde. Então, a autora e o autor vão pontuar aí como era esse ensino nas profissões de saúde no Brasil, como é atualmente. Então, vai contemplar esses movimentos de mudança na formação, o que foi mudando ao longo dos anos, como a formação em saúde foi se construindo e se reconstruindo no nosso país. Eles também vão trabalhar aí as relações das ciências da saúde com o Sistema Único de Saúde do Brasil e vão pontuar aí a saúde coletiva, e esse é muito do nosso interesse por conta da nossa disciplina. Vão colocar aí que o campo da saúde coletiva se articula muito com essas discussões, porque esse campo busca construir ações que contemplem a dimensão social da atuação técnica e científica das e dos profissionais. Ok, então aqui os autores, a autora e o autor vão dizer o que eles pretendem com o texto deles, o que eles pretendem aí com esse capítulo. Então vamos conversar no primeiro momento sobre o ensino das profissões na área da saúde aqui no Brasil. Então vamos lá. A gente vai ver, as autoras vão tentar aí, a autora e o autor vão tentar traçar como a formação em saúde acontecia aqui no país, e elas vão utilizar como marco o ano de 1808. E por quê? Porque foi nesse ano que a família real, né, a corte portuguesa, veio para o Brasil, veio para o nosso país. E o que os autores estão dizendo é que foi a partir dessa data que começaram a acontecer, digamos assim, maiores preocupações com o ensino formal das profissões de saúde. Então vamos pensar, isso significa que não existiam ações de saúde antes de 1808? Não. Existiam ações em saúde, nós conversamos um pouquinho sobre como a saúde foi sendo vista ao longo da história, então existiam essas ações em saúde. Mas o que não existia ainda, muito estruturado no nosso país, é a formação, o ensino formal dessas profissões, ou seja, escolas, universidades que formassem profissionais em saúde e que tivesse, de certa forma, uma legislação para essa formação, certo? Então, o que os autores destacam aí para gente é que podemos pensar aí como um dos marcos para esse ensino mais formal das profissões em saúde, o ano de 1808, com a vinda, então, da família real portuguesa para o Brasil. E aí eles vão destacando que ao longo desse século, ao longo do século XIX, houve aí a abertura de diversas escolas de enfermagem e medicina. Claro, essas escolas, muitas vezes, elas estavam centralizadas em locais, em cidades brasileiras que tinham alguma importância ali política naquele momento, enfim. Então não existia aí por todo o Brasil essas escolas, mas sim fixadas em algumas cidades específicas, como por exemplo a cidade do Rio de Janeiro. Bom, então vamos caminhando um pouquinho mais aí. E aí já no século XX, isso eu estou falando, né, no slide anterior, nesse slide aqui, eu estava falando um pouquinho sobre como foi aí o ensino em saúde no século XVIII. Então, vimos que foi com o início da vinda da família real e vimos que houve aí a abertura de algumas poucas escolas de enfermagem e medicina que ficaram centralizadas em algumas cidades. Bom, vamos agora caminhando aí pelo século XX. O que os autores vão pontuar para a gente é que o século XX é um século que trouxe aí diversas mudanças no ensino das profissões de saúde, no ensino em saúde. E é nesse século também que a gente vê um aumento muito significativo das discussões sobre saúde pública. Bom, então como marcos aí,
os autores vão destacar, em 1904, a criação da Diretoria-Geral de Saúde Pública. Então, olha, por que que esse é um marco importante? Porque o país estava construindo, né, formalizando e tendo um órgão específico para construir ações em saúde pública. Então, reconhece-se a necessidade de refletir sobre essas ações em saúde pública e a necessidade também de um órgão específico para atuar nessas ações. E aí, em 1923, também temos aí a criação de um Departamento Nacional de Saúde Pública. Então, o que os autores destacam é que essas discussões, a ampliação do debate sobre saúde pública, também foi fundamental para as mudanças que ocorreram no século XX na formação em saúde. Então, aí, ao longo do século XX, nós temos um aumento do número de escolas e de universidades com cursos da área da saúde. Vamos pensar lá, durante o século XVIII, nós tínhamos menos escolas, menos locais de formação. Durante o século XX, nós temos uma ampliação, um aumento do número de escolas, um aumento no número de vagas e um aumento no número também de cursos, diferentes cursos aí do campo da saúde. E percebe-se também que ocorre uma diminuição de envio de estudantes para o exterior. Lá no século XVIII, inclusive início do século XX, era muito comum que as pessoas que quisessem ter uma formação em saúde, por exemplo, que quisessem se formar em medicina, em campos da saúde, em áreas da saúde, fossem para outros países realizar essa formação. E aí, ao longo do século XX, percebe-se cada vez mais a necessidade de que esses estudantes, que essas pessoas estudassem no país, porque passa-se aí a defender a ideia da importância da formação desse sujeito no Brasil para que ele pudesse compreender aí os problemas de saúde nacionais, os problemas de saúde enfrentados aqui no nosso país. Bom, e o que a saúde coletiva pensa de tudo isso, desse aumento do número de escolas e universidades ao longo do século XX? Então, bom, o aumento do número de escolas é fundamental, porque nós tivemos mais profissionais formados, mas o que os autores pontuam, pedem para a gente se atentar aí, é que o foco não deve ser somente na quantidade, ou seja, a gente não deve pensar somente em formar muitos profissionais de saúde. Essa é uma demanda importante da quantidade de vagas, da quantidade de cursos, mas só ela não é suficiente, porque nós temos que também pensar na qualidade de formação desses profissionais. E isso é algo que a saúde coletiva coloca em debate. Nós tivemos, então, durante o século XX, um aumento do número de escolas e universidades com cursos da área de saúde. Mas cabe também a gente refletir se nós tivemos aumento aí na qualidade da formação desses profissionais, porque isso também é bastante significativo quando nós pensamos a formação no campo da saúde. Bom, gente, finalizando essa parte, nós continuamos no próximo vídeo.